Sabe quando você apaga as luzes e dá play naquela sua série favorita ou vai no cinema assistir aquele lançamento bombástico? Parece que isso sempre existiu, né? Mas a verdade é que o cinema nasceu de um jeito muito mais louco do que você imagina. Hoje a gente vai viajar no tempo e entender como a caixinha de madeira mudou o mundo e por que o cinema ainda resiste na era do streaming. Para entendermos o nascimento do cinema, precisamos entender que a humanidade sempre teve uma necessidade quase biológica de registrar o movimento. Não bastava pintar uma parede ou tirar uma foto estática. O cérebro queria ver a vida pulsar nas imagens. E essa jornada começou há milhares de anos atrás. Muito antes de qualquer tecnologia, a galera da China já utilizava tecidos, velas acedas e bonecos feitos com couro de animal muito bem recortados. Os artistas moviam esses bonecos por trás do tecido, criando silhuetas de deuses, monstros e batalhas épicas. Era a primeiríssima projeção de luz em uma tela escura que a gente conhece. Inventada pelo matemático Christian Huygens, a lanterna mágica era um projetor rudimentar que parecia bruxaria. Ela era feita com uma lâmpada forte a óleo ou uma vela forte acesa junto a uma lente concava para projetar imagens pintadas em uma lâmina de vidro transparentes. Os projetistas viajavam em cidade em cidade, trancavam as pessoas em salas escuras e projetavam imagens de demônios, fantasmas e esqueletos que pareciam flutuar nas paredes. O público pirava, gritava e achava que estava vendo o espírito de verdade. Na era vitoriana, cientistas e inventores começaram a perceber como os nossos olhos funcionam e criaram brinquedos com nomes bizarros que pavimentaram a entrada dos projetores. O traumatrope era um disquinho de papelão com 2 cordões em cada lado. Um lado tinha uma gaiola vazia e do outro um passarinho. Quando você girava o cordão super rápido, o passarinho parecia ficar dentro da gaiola preso no seu cérebro. O zoetrope era um tambor de metal giratório com fendas verticais nas laterais. Dentro dele você colocava uma tira de papelão com desenhos em sequência. Quando você girava o tambor e olhava pelas fendas, os cortes pretos faziam parecer que o desenho estava ganhando vida e começar a correr de verdade. Pena que esse tocópio era um disco plano com desenhos ao redor da borda. Você tirava o disco na frente de um espelho e olhava pelos furinhos para ver a animação aparecer. O princípio científico por trás desses brinquedos bizarros é o mesmo que o do cinema atual, a persistência da visão. Basicamente, se você mostrar várias imagens parecidas, mas ligeiramente diferentes em uma velocidade muito alta, o nosso cérebro não consegue notar o espaço entre elas, o que cria uma ilusão perfeita de movimento contínuo. Com a ciência e a ilusão e a fotografia se espalhando pelo mundo, começou a maior corrida do final do século XIX. Quem iria criar a máquina perfeita para exibir o mundo real? Nos Estados Unidos, o famoso cientista e empresário Thomas Edison, que já tinha patenteado a lâmpada e o fonográfico, decidiu entrar na jornada. E em 1891, junto com seu brilhante assistente William Dickson, criaram o cinetoscópio. Só que o cinetoscópio tinha um pensamento muito individualista e capitalista. Era uma caixa de madeira enorme e pesada que pesava quase meia tonelada porque tinha motores elétricos gigantes dentro dela. E o pior é que apenas uma pessoa por vez conseguia assistir ao filme. Você ia ao salão de jogos, depositava uma moeda de 5 centavos e assistia a um filmete de 15 segundos gravado em películas de celuloide de 35 milímetros. E eram filmes como um cachorro brincando, um homem espirrando, boxers treinando. Eram filmetes bem pequenos mesmo. Do outro lado do Atlântico, na França, os irmãos Auguste e Louis Lumière, que já eram donos de uma grande fábrica de fotográficos em Lille, olharam aquela tecnologia do cinetoscópio e pensaram: é uma tecnologia fantástica, só que o método de negócio está errado. A imagem de movimento deveria ser algo coletivo e não individualista. Em 1895, eles patentearam o cinematográfico, que era uma obra-prima da tecnologia porque funcionava 3 em uma só. Ela funcionava como câmera, como impressora para revelar as películas e também como um projetor, porque se você colocasse uma luz forte atrás dela, ela acabava virando um projetor. Além disso, ela era extremamente leve e portátil, que fazia com que você conseguia levar ela nas ruas para outro país, porque ela também não funcionava com eletricidade, mas sim com a manivela manual.
normal. Os irmãos Lumière começaram a gravar o dia a dia deles, como por exemplo, funcionários saindo da empresa, um bebê tomando sopa e até mesmo o mar batendo nas rochas. Mas o marco zero da história foi no dia 28 de dezembro de 1895, no porão do Grand Café em Paris. Eles organizaram sua primeira exibição pública coletiva e com cobrança os ingressos. Eles cobraram R$1 para cada um de seus 33 espectadores e passaram 10 curtas-metragens naquela noite. E entra a lenda mais maravilhosa do cinema, quando eles passaram o curta-metragem A Chegada de um Trem à estação do Lanciota. A plateia entrou em colapso, porque pensa comigo, aquelas pessoas nunca tinham visto nada parecido na vida. Então, quando a locomotiva preta e branca surgiu no fundo da tela, crescendo, soltando fumaça e avançando em diagonal em direção à câmera, o cérebro das pessoas simplesmente bugou. Elas não tinham a menor noção de perspectiva de tela. Então o pânico foi geral. As pessoas começaram a berrar, saíam correndo, atropelando as cadeiras, e se jogavam no chão do fundo do porão, achando que o trem ia rasgar a parede de tecido e esmagar todo mundo. O cinema começou assim, chocando todo mundo bem no começo, como ele sempre faz também, ainda nos dias atuais. O mais incrível que pareça ter sido a invenção dos irmãos Lumière, eles não eram contadores de história, mas sim pessoas da indústria. Então eles comentaram até em cartas que achavam que o cinema não ia ter nenhum futuro comercial para eles e nem para a sociedade, porque eles achavam que o público ia enjoar muito rápido de ver pessoas andando nas ruas no seu cotidiano. Mas quem pegou essa tecnologia e transformou em um dos maiores sonhos do mundo foi o George Miller. Miller era um ilusionista profissional e mágico do palco e dono do teatro Robert Houdin em Paris. Ele estava presente no primeiríssimo sessão histórica do Grand Café e ficou completamente alucinado. Ele até tentou comprar a máquina na mão dos irmãos, mas o pai dos irmãos não deixou, afirmando que aquilo não era para o teatro, mas sim apenas para a ciência, que ela não estava à venda. Miller não aceitou o não como resposta e viajou até a Inglaterra e comprou uma máquina com o inventor Robert Paul e modificou ela para ser transformada em uma câmera. Ele no começo fazia que nem os irmãos Lumière, gravavam cenas de pessoas andando nas ruas em Paris, criando seus próprios filmes. Mas devido a um erro técnico da câmera em um dia, o cinema mudou completamente por conta desse erro. Um dia, enquanto Miller gravava o trânsito e a ópera, a película da câmera dele simplesmente parou por 1 minuto. Ele bateu na máquina e a engrenagem voltou a girar e ele continuou filmando. Só que quando ele foi para o laboratório revelar o filme e projetou o resultado na parede, ele tomou um susto porque um ônibus passageiro que ele estava filmando de repente sumia e se transformava em um carro fúnebre num estalo de dedos. O que tinha acontecido? No minuto em que a câmera ficou travada, o ônibus andou e saiu do estacionamento, e o quadro fúnebre parou exatamente no mesmo lugar. E quando a câmera voltou a gravar, o registro novo mudou o cenário. Por puro acidente mecânico, Miller acabou de inventar o corte de edição ou Stop Trigger, o primeiríssimo efeito especial da história do cinema. A partir desse dia, Miller percebeu que o cinema não precisava apenas registrar a realidade, mas que também poderiam criar realidades que não existiam. A partir daí, ele criou seu primeiro estúdio na Europa, uma estufa gigante que aproveitava muito a luz solar, e começou a aplicar técnicas teatrais nas telas. Ele inventou a dupla exposição. Ele gravava uma cena, rebobinava a película manualmente dentro da câmera e gravava outra coisa por cima. Foi assim que ele fez cabeças de atores flutuarem ou pessoas parecerem fantasmas transparentes. O outro foi o fade in e o fade out, escurecer a tela aos poucos ou clarear para mudar o cenário. E cenários móveis e maquetes. Ele pintava cenários gigantescos à mão e criava monstros mecânicos de madeira e tecido. Sua obra-prima veio em 1902 com o filme A Viagem à Lua, com uma duração de 14 minutos, o que era um marco para a época. O filme conta a história de astrônomos que viajavam por meio de uma cápsula lançada por um canhão até a Lua, onde encontravam alienígenas que se chamavam selenistas. A imagem da cápsula cravada bem no olho da face da Lua virou um dos ícones mais icônicos da história da cultura pop mundial. Graças a Méliès, o cinema virou um sinônimo de contar histórias fantásticas. Enquanto o cinema explodia na Europa, nos Estados Unidos virou um caso policial. Thomas Edison estava furioso porque os europeus e os americanos estavam ganhando rios de dinheiro com a tecnologia que ele considerava sua.
Para monopolizar o mercado de vez, em 1908, a Edison se reuniu com os maiores fabricantes de tecnologias e criou a Motion Pictures Patent Company, que ficou conhecida como Trust de Edison. Edison basicamente patenteou tudo: câmeras, projetores, lentes Kodak, o que fez com que as pessoas, os cineastas dos Estados Unidos, não conseguissem gravar filmes e postar eles sem pagar uma taxa absurda para o Trust Edison. Se você fosse cineasta dependente dos Estados Unidos, além de pagar altos impostos, Edison contratava capangas e bandidos para ir na casa dos cineastas, quebrar as câmeras deles apaladas, confiscar as películas e, além do mais, atirar na perna dos produtores e dos atores. Era uma violência total. Cansados de serem perseguidos por essa máfia, os cineastas resolveram fugir para o ponto mais distante dos Estados Unidos, Califórnia, onde ficava Hollywood. E essa escolha foi totalmente estratégica, porque se os capangas de Edison chegassem até eles lá, os cineastas e os diretores conseguiam fugir para a fronteira de México em minutos, o que fazia com que eles não conseguissem pegar os cineastas. E também porque o sol lá em Hollywood era praticamente 350 dias por ano. Então, isso facilitava muito para as câmeras, porque as câmeras precisavam do sol para funcionar melhor. E também porque tinham cenários variados e de graça ainda, como praias, florestas, desertos, o que facilitou muito mais para criar um cenário melhor para as gravações. No começo, os filmes pareciam teatros filmados, com a câmera parada no meio gravando tudo. Quem mudou isso foi o diretor Greenfield, que começou a aproximar a câmera dos atores, criando close-up, e também a montagem paralela, que é ficar cortando entre a mocinha em perigo e o herói, gerando suspense maior para a cena. Logo depois, o cineasta Lev Kuleshov fez um experimento que mudou a psicologia do cinema. Ele pegou um take de um ator com rosto sério e fez em 3 sequências diferentes. Na primeira, ele colocou um prato de sopa na frente do ator. O público achou que ele estava realmente demonstrando que estava com fome pela expressão dele. Depois, o mesmo take do ator com rosto sério, ele fez com a criança no caixão. O público achou que ele estava triste. E o terceiro foi ele vendo uma moça bonita. O público achou que ele estava admirando ela, sentindo a sensação de desejo por ela. Foi aí que o cinema aprendeu que a magia não é apenas em como você grava, mas como você junta as imagens na edição. Durante 30 anos, o cinema era completamente mudo, apenas com pianistas ou orquestras tocando ao vivo nas salas, para não ficar um silêncio total nas salas do cinema. Tudo mudou em 1927 com o primeiro filme falado, Cantor de Jazz, que foi o primeiro com diálogos sincronizados do cinema. Muitas estrelas perderam sua carreira porque tinham vozes muito finas ou sotaques muito fortes que não combinavam com o papel e que o público não aceitava. Além disso, os primeiros microfones eram tão ruins que tinham que ficar escondidos em abajures e em vasos de flores, e fazia com que os atores tinham que ficar travados no cenário, então eles não podiam se movimentar muito para o som não estourar. Nos anos 30 veio o Technicolor, trazendo cores vibrantes para filmes clássicos como O Mágico de Oz, lançado em 1939. Dando salto para o ano de 1970, veio a invenção dos blockbusters, superproduções de verões que arrastavam multidões. O pioneiro foi Tubarão, de 1975, de Steven Spielberg, que inventou um marketing de massa. Logo depois veio Star Wars, de George Lucas, mostrando que o cinema também faturava bilhões vendendo brinquedos, camisetas e quadrinhos. Nos anos 90 a 2000, a revolução digital fechou o ciclo, trocando os efeitos práticos pelo CGI, indo dos dinossauros digitais de Jurassic Park até a captura de movimento em Avatar. Hoje, com o império da Netflix, o TikTok e das TVs de alta resolução e gigantes na sala, muitas pessoas dizem que o cinema vai falir, mas ele é um dos maiores sobreviventes por conta de 3 pilares. O primeiro é o tempo de atenção plena. Em casa, você assiste a uma série com o celular na mão, responde o WhatsApp e pausa o tempo todo. Já no cinema, existe um pacto social. As luzes se apagam e você foca 100% na tela durante 2 horas. É o último refúgio contra a distração digital. O segundo é a experiência coletiva. O ser humano precisa compartilhar emoções. Rir junto com 200 conhecidos na comédia, levar um susto coletivo e até mesmo ver aquele trailer de um novo lançamento do cinema leva a gente a criar um sentimento de coletividade maior dentro do cinema.
O terceiro é a hipertecnologia sensorial. O cinema virou um espetáculo físico. Hoje temos telas gigantescas como IMAX, sistemas de som como Dolby Atmos e a sala prêmios com protonas que se movem e soltam vento. O cinema se adaptou para entregar algo que nenhuma tela residencial consegue imitar. Agora que a gente já dissecou a história toda, me conta você, qual foi a experiência mais marcante dentro de uma sala de cinema que você já vivenciou? Sabe com aquela sensação que você fica meia hora em transe depois de assistir um filme? Quero que você me conte essa sensação. E também comenta aí embaixo se você acha que a era do streaming vai conseguir dominar o cinema ou a sala escura é imbatível. Comenta aqui embaixo sua opinião, já deixa seu likezinho maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos como esse. E um beijo para todo mundo. Obrigada por ficar até aqui no final do vídeo e até a próxima. Tchau!